Olá pessoal, estamos de volta com mais uma correçãozinha da nossa aula de matemática, ainda com relação ao sistema de numeração decimal, né? Só que dessa vez, a aula da página 14, nós vamos aprender como escrever um número da forma que a gente lê, né? Que a gente chama de escrever por extenso. Que a gente mais fácil escrever o nomezinho, o númerozinho lá, mas o nome do número, que nós vamos chamar de nome do número, para ficar mais claro, tá certo? Então, nós vamos escrever os algarismos, os números, como se lê, ok? Então, essa aula também é muito simples, mas nós vamos revisar aqui, fazer essa correçãozinha para facilitar o aprendizado de vocês. Então, começando aqui, ó. Com base no quadro da página anterior, pode-se escrever o número como sendo 324.678. Pronto, aqui ele está escrito por extenso. Depois dos milhares e milhões, temos os bilhões, temos os trilhões, os quadrilhões, trilhões e assim por diante, né? Que eu acho que não nos interessa muito esses valores. Aí, observa os números a seguir, escrevo como se lê. Então, qual o número que eu tenho aqui, ó? 1628. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente vou escrever esse número da forma como se lê. Alguns fazem o seguinte, ó. 1.000, né? Outros só fazem 1.600 e 28. 628. Pronto. Está resolvido o item A, tá certo? No item B, são 896.900. Então, 800 e 96.000 e 6.900, certo? E 900. Não aqui. E pronto, pessoal. Vamos para a questãozinha 2. Em 2011, o número de aparelhos celulares no Brasil superou o número de habitantes. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, a contagem atingiu uma marca de 242.231.503 aparelhos. Então, escrever por extenso o número que representa essa quantidade. Então, nós vamos escrever todo esse número aqui por extenso, como se lê, certo? Então, são quantos? 242 milhões 242 milhões 230 e 231.503, certo? 503, ok? Aqui está escrito como se lê. Terceira questãozinha.
China e Brasil são países bastante populosos. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou no censo de 2010 uma população de 190.732.694 habitantes. O resultado do censo de 2010 na China registrou uma população de 1.343.239.923 habitantes. Agora, represente os números citados no quadro de ordem a seguir. Aí nós temos aqui o inverso, né? Nós estávamos escrevendo como se lê, agora nós vamos ler e escrever aqui os algarismos. Então, nós vamos começar pelo valor de habitantes da China, né? Que nem os dois são mais essa população, já aumentou e muito. Então, como é maior, nós vamos começar o seguinte. Ó, veja o seguinte, o resultado são o quê, ó? 1.343.239.923 habitantes. Então, como eu disse para vocês, vamos iniciar lá na casa das unidades, né? Então, vamos aqui. O último aqui é 3, então eu tenho 3 unidades. Aí as dezenas são 20, eu tenho 2, né? Que é 22. Eu posso até escrever esse número fora para facilitar colocar aqui. Aí 920 tem, então é 9. Se é 900 é 9, tem 923. Aí eu tenho, depois, eu tenho 9. Na unidade de milhar eu tenho 9. Na dezena de milhar eu tenho 3, né? Na dezena de milhar eu tenho 3, que é no caso 339, né? E na casa da dezena eu tenho 239, aliás. Aí eu vou para a unidade de milhões. O que eu tenho na unidade de milhões? Eu tenho 43 milhões, né? Então eu tenho o quê? 3 nas unidades, 4 nas dezenas e nos bilhões eu tenho 1 bilhão e 300, né? Então eu vou ter aqui, no caso, o 3 e aqui o 1. Pronto. Olha aí, ó. 1.343.239.923 habitantes. Isso no caso na China. Agora, no Brasil, nós temos o quê? 190.732.694 habitantes. Então, nós vamos começar pelo 4, né? 4, o 9, o 6, certo? E a gente começa sempre na casa das unidades. O 2, o 3, o 2, o 3 e o 7, o 0, o 9 e o 1. Pronto. O 0, o 9 e o 1, que é 190.732.694 habitantes. Ok, pessoal? Aí está a correçãozinha da nossa aula de matemática. Valeu!